Amados amigos, amados irmãos, que nessa porção dessa tarde nós possamos receber juntos um alimento espiritual para a nossa vida. A nossa vida, ela precisa de um alimento. E quando nós falamos dessa palavra alimento, nós podemos começar a entender, porque a gente já começa pensando no alimento, somente esse alimento que nos alimenta, que é a comida. E não é de algo diferente. Mas eu falarei nesta tarde, compartilharei aqui com vocês, a respeito desse alimento que já foi oferecido para o povo lá no deserto. Quando você puder meditar lá em Êxodo 16, versículo 4 e 5, e Êxodo também 35, e outros salmos também você vai saber a respeito do que eu estou dizendo. Ali, o povo já havia saído do deserto e eles estavam procurando, eles estavam, assim, murmurantes, porque eles estavam querendo algo que alimentasse-os, que eles pudessem receber vida. Porque, na verdade, eles haviam saído do Egito e eles estavam com uma bagagem muito cheia. Então, de uma certa maneira, eles estavam se sentindo vazios também, daquelas coisas do antigo Egito que eles viveram. E ali é começado a falar para eles sobre um pão que desceria do céu. E esse pão passou a ter o nome de maná. E quando você vai lá, quando estava começando toda a história de Israel no deserto, que é a história que pode estar começando com a sua vida. E quando chega em Apocalipse 2,17, também lá está escrito assim, vou até ler para que você veja: ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Então, essa palavra maná, que já estava lá em Êxodo, quando você for ler, porque você vai tomar conhecimento, é o mesmo maná que se refere a Apocalipse, tratando do mesmo assunto. E que maná era esse? Quando Jesus veio à Terra, veio a esse mundo, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, quando Jesus diz isso, ele começa a trazer a realidade que esse maná tinha uma figura lá atrás, na antiguidade, e que agora essa figura era ele próprio, que é a própria vida dele dada a nós. Mas tem um detalhe muito interessante, que esse maná, segundo a palavra, ele era diário e todo dia. Então, o meu convite para você, o convite para nós nessa porção, é que diariamente o busquemos, diariamente o queiramos, esse alimento. Por quê? Porque dia após dia nós temos visto a necessidade dessa terra, desse pão diário que desce do céu. E quando lá no Antigo Testamento, em Êxodo, quando Moisés conclama esse povo no deserto para comer desse maná, tinha toda uma regra, tinha todo um estatuto. Então, se você ler lá em Êxodo, você vai saber. Mas ali, Moisés conduzia o povo para querer comer esse maná. Moisés. Só que hoje, nessa realidade que estamos vivendo, o Senhor tem chamado-nos para nós mesmos querermos comer esse maná. Esse maná diariamente, todo dia, durante o dia todo. Pedirmos, querermos alimentar-nos desse pão que desceu do céu, vivo que é Jesus. O que é comer Jesus? Ele fala: se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito.
O conclame para nós, nesses últimos dias, é que nós, cada um, busquemos essa porção que é o maná, que é o próprio Cristo nas nossas vidas, diariamente. Diariamente é desde manhã, como um manancial, né? Como algo que começa, e todo dia. Porque é diariamente, mas todo dia. E agora nós temos o pão da vida que já nos levou até o Pai, porque diz a palavra de Deus, a própria palavra do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, há um caminho, ele é o caminho para chegarmos até o Pai. Quando você chega até o Pai, você tem que começar a buscar o Pai. Você começa a buscar a Deus. E, irmãos, não dá mais tempo, não mais dá tempo de espera esse fazer por mim, espere aquele buscar por mim, porque o próprio Deus, na nova aliança, ele diz assim, que naquele dia todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, quero nessa porção conclamar que nós o busquemos. Não espere de ninguém, não espere, vá, busque-o, porque aquele povo pereceu no deserto, por quê? Porque aquele pão era muito pouco, eles pediram carne, depois você vai ler lá, mas eu quero te oferecer, eu quero falar desse pão que é Jesus, que está disponível, disposto para todo aquele que o quiser, para todo aquele que o buscar. Por isso que alguns profetas, principalmente no Velho Testamento, dizia: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, está aberto o evangelho para todos nós. E há um manancial de águas vivas, que é o próprio Jesus, que está disponível para você. Então, não esperemos, não protelemos. Vamos em busca dessa intimidade, dessa busca pessoal. Fale, busque-o, clame por ele, ele vai te responder. Você precisa dessa intimidade com ele. Nos últimos dias, os dias são maus. E não dá tempo, tem hora que não dá tempo de você ir nesse irmão, naquele filme, naquela pregação. Busque-o de todo o teu coração. Busque-o de todo o teu coração. Porque ninguém vai adivinhar qual a condição que você se encontra para vir te socorrer. Mas ele do alto trono, dos altos céus, porque ele foi exaltado, ele foi glorificado e ele nos assiste de lá. Esse pão que veio, viveu a vida terrena, ascendeu aos céus e hoje está sentado à direita de Deus Pai na glória. E ele que assiste você. Então, o mesmo maná, esse pão que foi falado no Antigo Testamento, falado na Antiguidade, é o mesmo que em Apocalipse tem também. Ele fala que vai continuar dando do maná escondido. Então é maná em Êxodo e maná em Apocalipse. Que você possa meditar sobre isso, não deixe passar o tempo, não deixe passar as horas sem o buscá-lo, sem esse interesse. Peça para Deus te dar interesse em conhecer esse pão. Peça que Deus visite o seu coração, que o Espírito Santo venha a falar com você, que você comece a ter uma intimidade maior com Ele, porque os dias são maus. E bem sabemos disso. Mas não é só porque são dias maus. É para que você experimente aquilo que Jesus falou. Lá em João 6, você pode ler lá depois.
quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, viver por ele nessa terra é o maior privilégio que o ser humano pode ter. Então, que você medite, vá lá, ache o maná que já começou a ser dado lá. Esse maná depois é distribuído e mostrado em realidade na pessoa de Jesus. E em Apocalipse também há algo oculto nesse maná escondido que você também vai experimentar nesses novos céus e nova terra. Então, irmãos, amigos, conclamamos juntos que nós vamos juntos, porque os dias são maus, são dias de trevas, mas há um desfrute, há um alimento, porque nós sabemos que os alimentos estão tão contaminados, mas esse é o alimento, é aquele alimento sem fermento, é aquele que te dá vida, que te leva para as alturas, que te leva a conhecer mais a Deus e Pai. Então, que nessa porção você revigore esse estado que você se encontra, de não estar percebendo que houve uma dieta nessa terra na qual você precisa pegar o melhor alimento, que é o pão que desceu do céu. Amém?